Mas voltando. Vai pegar uma bicheira no pau? Uma pergunta que você fez ontem, que eu só respondi metade, foi a seguinte: você perguntou assim, seu filho trans cortando o pênis ou ladrão traficante, né? Isso não teve essa pergunta Aí ontem? você falou, veja bem, depende. Isso depende. Porque é o seguinte, eu respondi a primeira parte, mas não a segunda. Se ele for só traficante, sem matar trabalhador, traficante, né? Traficante é um empreendedor, crime sem vítima, não é isso ou não? Certo. Ou não? Se o cara só vender e comprar sem matar inocente... Agora, se o cara for um latrocida, eu prefiro o trans, que ele corte o pau e ele mesmo morra sem levar trabalhador no meio, velho. Ladrão, Porque é assassino, ele o cara que mete a arma, o cara entrega o celular e fode ainda os atira, outros. eu prefiro que ele corte o pau do que sair matando o trabalhador, velho. Mas Porque ele leva vários caras pro inferno, Mas não é se isso ou ele não? for um Hein? trans Ou não? que influencia outras pessoas a serem Não, estuprador, pedófilo? Se Não, o cara não, não, cortou não, o pau, não. ele não tem mais como ser estuprador, pedófilo, não é isso ou não? Não, mas ele pode ter muitos seguidores na internet Não, o cara e seguiu porque influenciar quis. pessoas O cara seguiu porque a quis. virarem trans O e cara cortar o seguiu pau porque fora. quis. Influenciar é uma coisa, dar um tiro na cara de um trabalhador. Jesus ali Mas naquela outra. tem um cara, inclusive, bronze, tem a Sociedade de São Pio Cara, X. não parece uma igreja aquilo ali, parece Um órgão uma público. sala de conferência. Um órgão público. Parece uma sala de conferência, um lugar de vereador, uma câmara órgão de público, vereadores. é. Parece... Caraca, pode crer. Parece uma igreja universal do reino de Deus. Não. É o quê? Pós-Vaticano? A Igreja Universal tem elementos, seria uma coisa que tem elementos, inclusive, de judaizante, né? Isso tem, como é que chama? Estrela de Davi. Hoje em dia eles estão botando um monte de coisa lá na frente, né? Isso como se Cara, fosse eles adoram os judeus mesmo. Tipo, eles... Mas, em regra, existem exceções, mas o protestante, em regra, é sionista e o católico, você vê isso pra caramba aqui em Portugal, em regra, é anti-judeu, não é isso? É anti-sionista, não é isso? Cara, o protestante, ele é... Ah, ele tá discordando de Em você. regra. Tem exceções, mas em regra é isso aí. Quer dizer que o... Houveram papas que protegeram os judeus, inclusive, protestante- para proteger os livros não, Caraca, do o Antigo próprio Testamento, Tucano né? falou isso. Ele falou que a reforma de Martinho Lutero teve dedo de judeu ali no meio. Não sei dizer, eu não entendo disso. Ok. Então o protestante tá mais colado com o sionismo e o Não, católico, em regra, ele... se você for na igreja evangélica, a chance de você encontrar uma bandeira de Israel é maior ou menor que na igreja É católica? maior, é verdade. Hein? Esses protestos todos de Bolsonaro, quando você vê um cara com a bandeira de Israel, se ele não for judeu, é protestante, não é isso? Inclusive por quê? Porque a maioria dos protestantes, eles não querem morrer. Eles querem que Jesus volte. Você Certo. gostaria de morrer ou você quer que Jesus volte aqui e você tenha o mesmo destino de Enoque e Elias e suba direto sem morrer? Quando que Jesus volte? Jesus volte, eles querem que Jesus volte, mas para isso eles acreditam que tem que haver a reconstrução do terceiro templo e todo mundo fazer guerra contra Israel, que são coisas que dependem de Israel existir, não é isso? Para isso Israel teria que ser defendido, não é isso? Porra, a gente tá falando de tudo. Vamos voltar aí em Fátima. Volta em Fátima. Porque isso é pesado falar em público, porra. Ok. Vai desmonetizar o canal, vai Porque derrubar. falar de volta do terceiro templo? De destruir o Estado de Israel, essas Não sou. porra aí. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu não sou contra nem a Entendi, favor. mas tipo, vamos matar Ok? isso daí, vamos segurar, Sim. senão a gente se empolga Não, a gente demais. não falou nenhuma opinião aqui antissemita, nem nada disso, não é isso? Porra. Então é um fato estatístico. A gente falou um fato estatístico. É mais fácil você achar uma bandeira de Israel dentro da igreja evangélica do que da igreja católica. E se você for, especialmente em países como Portugal e Espanha, os regimes, inclusive os regimes aqui, que eram mais católicos, eles eram os mais antissemitas, enquanto normalmente o protestante, como em regra, eles são sionistas, eles são defensores em geral do Estado de Israel, não é isso? Isso é uma afirmação estatística, não é nem opinião, isso é um fato, não é isso? É, que tem umas teorias da conspiração que atribuem ao Estado de Israel as enchentes da Espanha, Isso, maluquice. ao apagão na Península Ibérica, Eu que já foi fiz- logo depois que a Espanha disse que não iria comprar armas de Israel. Uma teoria da conspiração, assim. Por isso que eu falei, cara, vamos fugir desse assunto, vamos voltar pra Fátima. Eu já fiz uma referência aqui a Rock, o Lutador, que era aquele primeiro filme. Adrian, né? Adrian falou, Do é. primeiro filme, né? Agora eu vou fazer uma referência ao último filme. Você lembra aquele Que é o discurso? Não, esse Creed eu não assisti, não. O último que eu vi. Agora você lembra aquele discurso dele com o filho, dizendo assim: meu filho, você era a coisa mais preciosa do mundo, agora você virou um perdedor, não é isso? Você lembra desse discurso Não que é bastante assisti esse motivacional? quase, eu assisti Rapaz, Creed. geralmente esse discurso os caras botam em motivação. Você sabe qual é o discurso? Eu pegava você na minha mão e dizia: você vai ser melhor que eu em tudo, você se tornou um covarde, um merda, um fracassado, não é isso? Tem um discurso da porra que ele fala assim: ele diz assim, rapaz, na hora que você começa a apontar que os culpados são os outros, que ele diz: o mundo é mau, velho, o mundo é injusto, o mundo é cruel, o mundo vai bater em você, você vai perder, você vai ser humilhado, você vai enterrar. No matter how hard you get hit... Okay. É esse daí? É isso, é isso. Quando você apanhar, o quão rápido você se levanta. Isso. E você... how hard you get hit. E se você não aprender com sua derrota, se você disser eu me fudi porque Ryan me enganou, e não eu fui enganado, dei mole, você nunca vai aprender, você vai encontrar outro cara que vai lhe sacanear e vai sacanear, nunca vai. Se você não assumir sua porra, você nunca vai aprender nada. Se você não assumir os seus erros, você não tem nenhum mérito, você não pode assumir mérito, você não aprende nada. É verdade. É isso. Eu tomei golpe de Bitcoin.
culpa foi minha, É que eu, Aquele- confiei deu mole. no cara ali, Exatamente. depositei na pessoa física dele, não numa... Você viu aí, aquele gente. vídeo lá do Roberto? Vocês viram esse vídeo essa semana que bombou, deu dezenas de milhões de views? A mãe, mas o Roberto, não posso nem dizer aqui, você foi sodomizado, menino de 11 anos, tirando onda com a mãe, mas eu comi ele 4 vezes antes dele me comer. Eu botei 4 vezes nele à vontade, mas ele falou, mas Roberto, ele é gigante, você é pequena. A mãe falando com o Roberto. Você não viu essa não, esse vídeo? Teve dezenas de milhões de... Mas eu comi ele 4 vezes, né? Ele tá fazendo... Então ele ainda achou que tava na vantagem, né? Você não viu esse não, Magnata? O quê? Pô, ele é católico, cristão, criado mas por teve dezenas vó. de milhões de views e vídeo bombou. A mãe filmando Porra. o cara, mas Roberto, como é que você deixou, Roberto? E o Roberto tinha 11 anos e comeu um cara. Ele comeu o cara 4 vezes, depois ele deixou o Valdo, né? Valdo, o nome do cara que torou o Roberto. O quê? Bombou, pô, teve dezenas de milhares Olha lá, de ele views vai esse vídeo. vomitar O quê? ali, cara. O quê? Ele não aguenta. Mas, mãe, eu comi ele 4 vezes. Tipo assim, ele não entende que ele foi destruído espiritualmente, que aquilo não é isso. Que é como se fosse dar um murro, um tapa no cara, não é isso? Você acha que o Valdo se importou de ser comido 4 vezes? Ele queria ser comido 40 vezes, não é isso ou não? O quê? A culpa foi a culpa foi de todo mundo. A culpa foi do Roberto, foi do Valdo, foi do pai que o Valdo não teve, foi do pai que o Roberto não teve, foi da mãe que não orientou o filho, não é isso ou não? Todo mundo tem que assumir a culpa, não é isso? Se te dessem 2 opções, mamar uma piroca ou sentar numa piroca. Morrer, né, velho? Não, você só quê? tem 2 opções. Morrer não é uma opção. Na boca Que é menos arregaça pior? menos, né, ou não? Caraca, Na boca eu falei arregaça pra menos, você. velho. Você prefere eu perder? falei pra você. Eu falei, cara, exato. A boca elástica ou não? Caraca, não. A boca Eu botei elástica. lá nos meus seguidores, o Boca pessoal elástica. votou que preferia dar o cu do que mamar. Eu falei, mano, você tá um maluco? Inclusive, se você mudar de ideia no meio, você ainda castra o cara. Morde Você amarra o cara, né? Não Não, mete-lhe o você dente, viu que arranca o Dani pau, Alves... né? Não. É? Dani Alves foi absolvido por causa do boquete. Foi absolvido por causa disso. É uma prova de consentimento, né? Ou não? E Não, também prova de da marca consentimento das não é? mãos, da posição sexual ne- dela. nesse- Ela sentou nele, cara. A pessoa não é estuprada sentando. E se for forçada a mamar, ela pode... Não, dava pra estuprar ela sentando. pode fazer assim, Se ó. você pegar o braço por detrás, agora você tinha que ter uma... Tipo assim, a menina tinha que ter 40 quilos e o cara 100, não é isso? Pra você Cara, dar um e ela não. podia muito bem morder a cabeça do pau dele fora. E a questão do boquete é que demonstrava a falsidade da versão dela. Porque ela disse que não também, fez e fez, né? Isso já, a questão não é só que teve um boquete. A questão é que demonstrava que ela mentiu, não é isso? Já desqualificava a testemunha. Pô, a gente tá falando de... como é que é? O Evaldo... Como é que é o nome do menino? Valdo. O Valdo. E o Roberto. E o Roberto. Aí depois fala de boquete. Não, mas porque o Roberto assunto teve era dezenas de milhares de a views. aparição de Fátima em Portugal. O que você achou de Fátima? Rapaz, E do futuro do cristianismo neste continente e no mundo? eu fiz declarações sobre Nossa Senhora que incomodaram muitos católicos, né? Você não é católico? Eu me denomino cristão, mas eu reconheço que a Igreja Católica é um milagre. Mas meu mestre disse que onde houvessem 2 ou 3 pessoas no nome dele, ele estaria. Inclusive, ele está em todos os lugares, né? Esse meu mestre é onipresente e onipotente. A sua religião é Jesus Cristo. Isso, eu sou cristão. Eu reconheço. Sem denominação. Você não tem, tipo, você não é batista, É isso, formalmente. presbiteriano. É isso. Formalmente, no papel, eu fiz batismo, fiz primeira Crisma. comunhão, fiz crisma. Então, tipo, no papel ali, existe um papel dizendo que eu sou católico, não é isso? Eu sou católico no O quê? papel, me distanciei quando eu tinha 16, 17 anos, mas estou em processo de voltar. Só que a minha Inclusive- religião é Jesus Cristo. Não tenho denominação mesmo, não. Inclusive, quando eu nasci, meus olhos não abriram durante semanas. Ah, por isso tem esse negócio aqui? Não, eu não tenho um olho esquerdo. Eu não tenho olho esquerdo, ele não se desenvolveu, eu não enxergo no olho esquerdo. E meus Que olhos isso, não cara? abriam. Eu pensei que tipo, você O quê? tomou um soco na polícia. Eu não enxergo em terceira dimensão, eu não tenho olho. Aí... Caraca, O quê? você fez isso tudo, você fez sem enxergar Eu não aqui. sou zarolho, eu sou caolho, não é isso ou não? Qual a diferença de zarolho e caolho? Zarolho é o cara que não tem foco, que você move, que você não consegue, os 2 olhos não olham pro mesmo lugar. Caolho é o cara que só tem um olho, não é isso ou não? Ah, então você Assim, é caolho. Eu não sou zarolho, eu sou caolho, não é isso? É pior, não é isso? Então Antes, você é pior. nasceu O quê? sem o olho esquerdo. Isso. Se você enxergasse se você Isso aí perdesse... é uma prótese. Não, eu tenho um olho, mas ele não tem função. Ah, Ele não funciona. E você não enxergava dos 2 olhos quando você nasceu? E não abria olho. Aí meus pais me levaram pra fazer um batismo numa igreja de Santa Luzia, que é a igreja que é o... Como é? Dos olhos. E no dia, na hora do batismo, os olhos abriram. Não sei se foi um milagre, mas meus pais passaram a ter meus avós e tal, passaram a ter devoção sobre isso. É isso, mas é que tá. O diabo tem poder?
O diabo tem poder ou não? Deus tem mais. Mas o diabo tem poder ou não? Ele teletransportou Jesus para o templo, teletransportou Jesus para não sei onde, não sei onde. O diabo tem poder ou não? Muitas pessoas acreditam que a aparição de Fátima é uma aparição demoníaca. Demoníaca? É isso, que é o seguinte. Se Jesus se desagradar com a adoração de qualquer coisa que não seja Jesus, se Jesus ordenou não adorar pessoas mortas e essa idolatria levar as pessoas para o inferno, tá em Levítico isso. Essa aparição pode ter servido a Satanás. Eu não estou afirmando que isso aconteceu. Eu estou dizendo que eu não sei. E tem pessoas que defendem esse fato. Indiscutivelmente, a aparição de Fátima foi o principal evento espiritual do século XX. Agora, se ele veio de baixo ou se ele veio de cima, eu não tenho autoridade espiritual para afirmar. Você entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, Maria ascendeu como Enoque e Elias que a gente estava conversando aqui? Não sei, eu não sei. Eu sei que Enoque e Elias ascenderam porque está no livro ali, não é isso? Deus não permitiria que eu acessasse a palavra de Deus de forma falsa. A ascensão de Maria não está em Atos dos Apóstolos, não tá na Bíblia, é verdade. Aí você vai dizer, a Maria nunca teve relações com seu marido. Pessoal, que você fala assim da mãe de Deus, você tem interesse de saber quantas picas a sua mãe chupou? Você tem interesse de saber quantos caras comeram a bunda de sua mãe? Você tem interesse de saber isso? Não. Se eu não tenho interesse de saber da minha mãe, eu quero saber da mãe de Deus, que morreu há 2000 anos. Eu tenho menos interesse ainda, não é isso ou não? Você não tem curiosidade, não, mãe, quantos caras você deu o cu, você comida? Você não quer saber, não é isso? É melhor você não saber. Você mãe não fala e não quer ouvir, não é isso ou não? Não quero ter essa conversa, não é isso? Imagine da mãe de Deus que morreu há 2000 anos. Isso não me interessa. Não me interessa. Inclusive, se eu afirmar que Maria não deu e for mentira, eu tô ofendendo ela, dizendo que ela não cumpriu a obrigação dela e eu ainda tô ofendendo José. Jamais não se eu disser assim, aquela mulher que você chama de esposa, você não come há 5 anos, né? Eu tô dizendo o quê de você, hein? Que você é broxa. O quê? Ou não? Tá, ficou pesado demais. Mas você concorda comigo? Eu não queria falar do passado, Treventão. Eu queria falar do futuro. Não, eu tava falando... Que eu vi velhinhos, não vi jovens em Fátima. Talvez por ser nem criança. Talvez por ser uma quarta-feira. Inclusive, o brother que falou comigo, você acha que aquele brother tem 30 anos? Nunca, né? Nem ele, nem a menina. Nunca nenhum deles, não é isso ou não? Várias pessoas... Pô, mas era 1% das pessoas que estavam ali. Tinha adolescente, tinha criança, mas com a avó e o pai, não é isso? Eu fui pra Fátima com 16 anos. Eu fui pra Fátima com 16 anos em 98. Eu tava pensando aqui que, cara, pra mim, a autoridade do padre é um cara, é um tiozinho, é um vozão de 70 anos. Rapaz, a terceira lei de Newton tá trazendo... se você for no Arautos do Evangelho, se você for no Opus Dei, tinha gente do Opus Dei hoje, inclusive, no almoço, tinha gente do Arautos do Evangelho hoje no almoço. Se você for num lugar desse, você vai ver, se você for até em Salvador, que é um lugar satânico, tem várias escolas que são ligadas, tem evangelização do Opus Dei, tem evangelização dos Arautos, você vai chegar lá. Você vai ver uma escola que 90% dos pais são casados, que tem mais viúvo do que separado, e que todo mundo tem uma cacetada de irmão, não é isso? Lembra da nossa conversa de ontem? Eles querem destruir todas as suas relações familiares. Filhos de filhos únicos têm primo. Não tem Filhos de tio. filhos únicos têm tio. Filhos de filhos únicos normalmente não tem nem avô. Porque se a mulher tiver filho depois dos 35 e a outra tiver filho dos 35, o avô já morreu. Tipo, tirando a família da vida das pessoas. Que é um elemento de educação. Thomas, o maior empreendedor, o maior inventor da história da humanidade, foi um cara chamado Thomas Edison. Ele largou a escola no segundo mês. Ele disse, a escola é uma desgraça, eu prefiro você mãe, não é isso? Ninguém registrou mais patente até hoje do que ele na história da humanidade. Ninguém gerou mais riqueza na humanidade do que um cara chamado Thomas Edison. Como é que ele fez para obter a educação dele? Ele primeiro procurou os pais e depois procurou as pessoas que eram ponta do mundo que faziam aquilo para trabalhar com o cara. E roubou as patentes de Nikola Tesla. Não, é isso. Ele procurou os caras que foram mais pica no mundo para trabalhar com o cara. Seu trabalho de graça aqui, mas eu quero colar em você, não é isso? É isso aí. E para você que é um produtor, para você que já chegou no nível gerencial, caras com potencial, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para aprender, geram riqueza para você? Para caralho, não é isso? Por isso que eu trago pra viajar pra Europa aqui, mas a minha equipe viaja pra Europa, os caraca, tudo pago. Pois, teve um Vai brother... pra semifinal da Champions. Teve um brother mais coroa. Teve um brother mais coroa que a gente sentou, dos Tuto Mises aqui, que ele falou, eu não vou ter filho. Hélio Beltrão? Não, os Tuto Mises daqui de Portugal. Tá. O cara falou assim, eu não vou ter filho, mas eu vou deixar um legado como se alguém tivesse 20 filhos. Eu vou salvar 20 milhões vou salvar 20 mil portugueses de serem comunistas a porra toda, agora o meu legado vai ser esse. E como? O quê? Como é que salva 20 milhões de portugueses? Fazendo o cara aprender a ser lições. Fazendo o cara entender que o Estado não é uma salvação. Você já assistiu um programa chamado Free to Choose com Schwarzenegger? Pesquise depois na internet aí, Free to Choose e Arnold Schwarzenegger. Free to Choose era um programa do Milton Friedman mostrando como essa mentalidade socialista é tudo mentira é. Tem o do Free to Choose da década de 80 e tem o da década de 90. A introdução com Schwarzenegger tem 4 minutos. Schwarzenegger diz assim, eu nasci num país comunista. Com 11 anos a galera discutia qual era a profissão baseada na aposentadoria. Eu sabia que isso era mal, mas eu não tinha entendido quanto era satânico. Rapaz, o Schwarzenegger bota pocando, velho.
aquilo ali o cara botou pra fuder. São 4 minutos ele dizendo. Eu percebia que o socialismo era satânico, mas intuitivamente, mas eu não tinha, tipo, fundamentação. Quando eu fui assistindo o Free to Choose, tudo foi se encaixando. Eu posso dizer que é a mesma coisa. Esse programa mudou minha visão de vida. Você não mandou eu falar de origem? Aí, Free to Choose de Arnold Schwarzenegger. Tá no YouTube isso? Tem no YouTube, tem a introdução da Schwarzenegger e tem uns episódios. Rapaz, se você ler essas lições ou assistir isso na sua adolescência e você já tiver alguns valores de liberdade de você, meu irmão, rapaz, você vai ter um arsenal de... Você vai entender como o socialismo é satânico, como o estatismo, ele é a contradição da ordem do primeiro livro, da primeira página da Bíblia, que Deus ordena a mulher que seu prazer será para seu marido que a governará e ordena ao homem que o seu pão virá do sol do seu trabalho, não é isso? Rapaz, assista aquilo ali que ele não fala de Jesus não, mas ele fala da realidade e da verdade. E na hora que você entender qual é a verdade, você entende qual é a mentira. E na hora que você entender qual é a mentira, você entende quem é o pai da mentira, né? É o diabo. Pois é. Quando perguntaram a Jesus quem ele era, ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois é.